Vamos abrir o período de debates. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao auditório, fazer rapidamente um posicionamento sobre a parte da tributação e também do acordo de embalagens, que a gente está envolvido, tem conhecimento. Uma das nossas atividades é a coordenação do Comitê de Reciclagem do Sindicato das Indústrias Plásticas aqui do Rio Grande do Sul, que trata a nível estadual, e também represento o Sindicato das Indústrias do Rio Grande do Sul, uma cadeira na Câmara Nacional de Recicladores de Matéria Plástica, criada no âmbito da Associação Brasileira das Indústrias Plásticas do Brasil, de Transformação Plástica, que é o órgão que trata a nível de Brasília. No âmbito estadual, nós temos uma lei estadual que foi renovada agora recentemente, que trata de um crédito presumido parcial na aquisição, na comercialização de materiais reciclados plásticos. Entretanto, ela coloca dois condicionantes. Um deles que seja exclusivamente material pós-consumo, e o segundo que as empresas que vão gozar do benefício façam o serviço de lavagem completa dentro da sua unidade industrial, não podendo nem ser terceirizada. Esta lei atinge aproximadamente 8 a 10 empresas de um universo de 150 empresas formalizadas do Estado, ou seja, é quase nada. No âmbito federal, a lei que você sugeriu, ela está sendo renovada, você comentou, ela dá o crédito presumido do IPI para as indústrias que comprem diretamente de catadores, de associações e cooperativas. Pela sua explanação, dá para demonstrar que é inócua, porque, com raras exceções, nós vamos ter aqui exemplos, inclusive hoje, de entidades e de recicladores organizados que têm condições hoje de vender para a indústria, mas no Brasil, com raras exceções, nós não temos a figura do intermediário. E tendo a figura do intermediário, descaracteriza a compra das associações. Então, realmente, está sendo feito um trabalho, existe um problema estrutural na área de reciclagem, por quê? Porque a identidade tributária do material reciclado ela é exatamente igual à do material novo. Um polipropileno reciclado, um polietileno reciclado, ele tem hoje exatamente a mesma classificação na TIP, né, na tabela do IPI, do material fornecido pelo fabricante do material virgem, do petroquímico. Isso não dá condições de que se operacionalize um sistema de fiscalização do que é o quê. E isso dá condições de que se possa ver fraudes no processo de apropriação do que é reciclado ou não. Isso está sendo tratado pela Biplast, junto à Brasília, que é o primeiro passo que foi identificado. Enquanto não tiver isso, não adianta ter nenhuma lei, porque elas vão ser inócuas e vai haver fraudes, vai haver mistura, vai haver... E isso, os sindicatos, as associações, têm combatido junto e concordam com o órgão fiscalizador, e que deve ser regularizado anteriormente. E isto, havendo a nível nacional, dá condições também de ter o diálogo a nível estadual. Que a nível estadual é o mesmo problema. Se nós tivermos um reciclado com a mesma identificação do virgem, dá margem a ter problemas de que se possa ter realmente o benefício para quem precisa do benefício. Com relação à parte do acordo de embalagens, já há vários anos está sendo trabalhado isso com todas as entidades, não é só a embalagem do plástico, mas todas as associações, a Bividro, papel, e era para ser lançado e assinado antes da Copa do Mundo, tanto é que previa ser implementado nas 12 capitais. Até o presente momento já passou por todas as fases e está em fase de assinatura. Nesse acordo setorial de embalagens, é previsto que as empresas produtoras de embalagem que aderirem ao programa, elas irão ter uma cota mensal, um pagamento mensal, em função da quantidade que produzem em toneladas. Isso é revertido a um fundo que vai ser gerido por uma instituição e que envolve, inclusive, toda a parte da cadeia, inclusive catadores. Tá? Equipamentos para catadores, enfim, para uma melhora da cadeia. Tá?
As empresas que não aderirem estarão sujeitas à fiscalização. Se encontrar sua embalagem no aterro sanitário, ela está fora, não está coberta pelo guarda-chuva do acordo. Era isso. Passamos, então, às perguntas. Mauro, da CRVR, havia solicitado já. Por favor, no microfone, aqui na segunda... Microfone na segunda... Por favor, microfones. Bom dia a todos, meu nome é Mauro Renan, eu sou diretor-presidente da CRVR. Gostaria de parabenizar o Beto pelo evento, realmente está sendo um magnífico aprendizado. E saudar a mesa no nome do Luiz, então parabenizar o Valtemir, a doutora Annelise, a Fernanda e a André, a doutora Ana, que já se retirou, pelas excelentes apresentações. E gostaria de deixar 2 questionamentos para a mesa. Primeiro, para o Tribunal de Contas. Eu ouvi com bastante felicidade a apresentação de vocês, porque eu também sou um técnico da área ambiental, não posso dizer quanto tempo para não entregar a idade, porque eu estou começando a ficar preocupado com isso também, né? Mas em 2009 nós começamos algumas experiências na Petrobras com compras sustentáveis, e na época o marco legal nos deixava bastante vulneráveis. A gente tinha 2 ou 3 dispositivos legais que nos davam amparo para fazer compras sustentáveis. E a única coisa que a gente conseguia de fato implantar era a questão do deságio pelas certificações ISO 9, 18, 14. Onde a gente conseguia contratar serviços teoricamente mais caros, com deságio de 5% com amparo legal. Eu gostaria de ver com vocês o que efetivamente nós temos, qual o volume de compras sustentáveis que nós temos hoje pelos poderes públicos e empresas públicas, qual seria o percentual dentro do todo. E para a SEMA, eu gostaria de deixar uma reflexão. Na palestra do Valtemir foi bastante interessante, eu gostaria de destacar, ontem eu já falei, né, a gente vai falar daqui a pouco na apresentação da CRVR, nós vamos inaugurar agora no mês de junho, 2 de junho, a primeira térmica gaúcha, para gerar energia a partir de gás do aterro sanitário. Então, a FEPAM está em fase final de licenciamento, a gente deve receber a licença essa semana, e a inauguração vai ser dia 2, já com a presença do governador, de várias autoridades, do prefeito de Porto Alegre, enfim. Com relação à área de resíduos, uma maior inquietude, pelo menos na vida da CRVR, em relação ao tratamento do chorume. Nós temos uma resolução com o SEMA a 276 de 2013 que veda o tratamento de chorume em estações domésticas. E isso nos tira o sono e nos leva, claro, também a correr atrás do prejuízo. Então, hoje nós já temos dentro dos aterros algumas tecnologias de tratamento, osmose reversa em 2 aterros, um projeto de recirculação e uso de água, e reuso da água do tratamento do lixiviado no beneficiamento do carvão. Também alguns projetos de evaporação de chorume. A FEPAM tem sido parceira no desenvolvimento da estação do Polo Industrial de Triunfo, CITEL, alguns pilotos que nós estamos fazendo lá de tratabilidade de chorume, mas eu gostaria de ter uma resposta da visão da FEPAM, da SEMA, sobre a solução para esse segmento, o tratamento de chorume, que de fato nós temos em andamento para tranquilizar os aterros públicos e privados hoje do Estado. A primeira pergunta é o percentual de compras públicas no todo, sustentáveis. Luiz, a gente está com o tempo por favor, muito apertado. Se puder botar 3 perguntas e responder 3, a gente não vai ter uns 3 palestrantes depois. Eu sinto muito. Alguém mais quer fazer as perguntas? Uma pergunta lá. Senão a gente... lá. Uma pergunta atrás de ti, meu. Valeu, obrigado, Beto. Bom, primeiro aí acho que é interessante que a gente sempre faça essa avaliação, que esse 4º evento tem aí um grande salto aí, tanto na questão da participação de grandes lideranças, inclusive nacionais, né, Zilda? Né? E ter aí grandes autoridades, André, Annelise, Luiz Henrique, Valtemir. Acho que a gente está realmente caminhando e tendo um grande avanço, né, de realmente poder discutir e ter realmente uma valorização sobre o tema e dando a importância a qual ele deveria de ter dado há muitos anos atrás. Bom, é de fazer algumas constatações, né? Primeiro é que a gente realmente tem que valorizar... Meu nome é Alex Cardoso, sou do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. E a pergunta? Então, a minha questão é, qual de fato será as formas que a gente vai reconhecer e valorizar esse público, que são os catadores que já indiscutivelmente, já não tem mais como discutir a questão da sua valorização sobre o ciclo econômico e produtivo dos materiais recicláveis, vistas que é a categoria que mais trabalha,
que não é reconhecida, isso, dados aqui de que apenas 2% se reconhece como coleta seletiva, só que desconhece um exército de catadores que está às ruas e nos lixões, mais de 2.000 lixões no país, e qual realmente as políticas efetivas que tem para incluir esses catadores vistas aquilo que a gente já vem construindo desde o plano nacional, o plano nacional de resíduos sólidos, o plano estadual e, consequentemente, os planos municipais que efetivam a participação e a contratação desses indivíduos. Essa pergunta para quem é? Coletivo. Mais alguém? Mais? Mais uma pergunta. Fecha com 3 aqui, tá? Tá. As demais perguntas podem ser depois passadas à nossa coordenação e nos e-mails para ser respondido posteriormente. Bom dia. O meu questionamento seria com relação à fala do Valtemir da mecanização das unidades de triagem e justamente essa questão que o Alex falou um pouco, do lixo não sendo só uma questão ambiental, de destinação do lixo, mas sim a questão social envolvida, né? Se realmente seria uma solução efetiva só a mecanização das unidades de triagem, não a inclusão que a Annelise comentou de toda a base da pirâmide, né, da reciclagem. Ok. Só uma pergunta, né? Só uma pergunta aqui. Bom dia a todos. A minha pergunta é para o Valtemir, em relação ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Eu reparei que ele comentou bastante questões de solução para a destinação de resíduos e mapeamento de onde esses resíduos estão. Mas eu gostaria de saber se o Plano Estadual ele contempla alguma coisa em relação à redução, metas para a indústria, porque eu ouvi falar muito em destinação, isso é mais fim de tubo. Eu gostaria de saber o que está sendo feito para início de todo o processo. Ok. Obrigada. Perfeito. Seria o seguinte, só para complementar muito bem a pergunta. Está se cobrando os planos de resíduos do gerador? Está sendo cobrado, as licenças ambientais estão cobrando os planos de resíduos do gerador? Isso é fundamental para que a gente possa reduzir, né, que é essa a ideia, reduzir, né, o volume de resíduos. Primeira pergunta, então, às auditoras, sobre o volume sustentável do... Volume de contratações, bem rapidinho. Em 2011, por volta de 2011, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento no governo federal e era bastante precário o uso de qualquer critério ambiental, mas assim, informações assim, não chegava a 5% nos vários critérios de licitação sustentável que vocês possam imaginar. Mas, a partir disso, a partir desse estudo, o TCU fez uma recomendação aos diversos ministérios para que fomentassem as licitações sustentáveis e tem se observado, desde 2011 até agora, um aumento já significativo de critérios e de uso assim, de produtos menos agressivos ao meio ambiente. No âmbito do Rio Grande do Sul não temos esse levantamento ainda, digamos assim que o que nós temos dados, Andréia e eu, é empírico. O que nós observamos nas análises das contas de gestão dos administradores é que é muito incipiente ainda no Rio Grande do Sul o uso de qualquer critério ambiental. Como exemplo assim, de boa prática, caso vocês queiram saber, em termos de governo federal, nós temos a Advocacia Geral da União, que inclusive disponibiliza os seus editais no seu site como modelo para os demais órgãos, onde eles já incorporaram bastante critérios ambientais. Seria isso. Respondido. A outra pergunta era sobre o tratamento churume. Respondendo, são 3 perguntas, né? Uma era sobre o churume. Nesse momento eu não tenho uma posição em relação a essa resolução do CONSEMA, que criou alguns entraves e que a gente vai ter que construir uma solução para ela. Não tenho uma posição definitiva. Em relação a uma outra resolução que proibia a destinação dos resíduos líquidos dos sanitários móveis aí, que as prefeituras, os municípios contratavam para festas, eventos e tal, e depois não tinha onde disponibilizar, porque obrigava a colocar na Corsan, nas estações de tratamento da Corsan, só que esqueceram de ler que a grande parte das LOs, de estações de tratamento de esgoto que a Corsan detém no Rio Grande do Sul, veda o recebimento externo.
E aí uma coisa matou a outra, mas isso a gente conseguiu superar. Na segunda ou na terceira reunião do Conselho desse ano, a gente conseguiu alterar. Em relação ao chorume, eu não tenho uma posição agora, mas me coloco à disposição da gente conversar e construir uma saída, que a gente vai ter que achar uma maneira, vai ter que achar. Quanto à pergunta sobre o fim de tubo da colega, o plano estadual, ele seguiu o plano nacional, e o plano nacional estabeleceu uma série de metas de redução. A gente não entrou nesse detalhe, mas o plano tem isso. Então, depois tu me procura ali, eu te dou o endereço onde você vai conseguir localizar o documento como um todo. Ele tem mais de 200 páginas. E no prognóstico, tem o diagnóstico e o prognóstico. No prognóstico tem as metas. Isso está incluído, sim. Tá? E a outra pergunta da colega era sobre... Bom, isto é uma celeuma que às vezes o pessoal entende que à medida que tu mecanizar, tu vai reduzir, vai tirar postos de trabalho de quem trabalha, principalmente dos catadores. Queria deixar bem claro que a gente entende que catadores são agentes ambientais. E nossa posição, de maneira alguma, é uma posição no sentido, nós vamos excluir o catador. Exatamente o contrário. Só que para incluí-lo com qualidade, nós vamos ter que evoluir. Quem de vocês aqui tiver entrado numa central de triagem, vai ver que aquele material que é rejeito, na maioria desse material tem, no mínimo, 25% de coisas reaproveitáveis. E não o são, porque a esteira é muito rápida, a pessoa não consegue... Quer dizer, se elegem algumas coisas que têm mais viabilidade econômica para tirar dali. Esse é o procedimento normal que está acontecendo hoje. Só que, à medida que a gente mecanizar, a gente vai conseguir tirar uma série de produtos que hoje a gente não tira. É dentro desse contexto. E também deixar bem claro que o plano, aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, nós temos aí uma posição nacional dizendo que no Brasil tem em torno de 600 mil catadores e que no Rio Grande do Sul teríamos em torno de 40 mil. O plano estadual de resíduos que vocês viram ali, que percorreu todo o estado, não encontrou esta realidade. Não sei se é falha do plano, não vou discutir isso, mas... Hoje, a partir do plano estadual de resíduos, nós temos aproximadamente 4 mil catadores organizados no Rio Grande do Sul. Eu imagino que tem um exército de pessoas que não se associam às cooperativas e tal, tudo isso a gente reconhece. Mas o que o dado oficial levantou é que no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 4 mil. E sobre a colocação do Alexandre, que o Alex, do Movimento Nacional dos Catadores, a forma que a gente entende e que a gente vai fomentar os municípios a fazerem essa inclusão é o que a gente viu acontecer em alguns municípios, onde o município vai ter que necessariamente ter uma estrutura, e principalmente jurídica, para ajudar, jurídica e de assistência social, a ajudar as cooperativas a se organizarem. O que a doutora Annelise colocou, isso é muito grave. Grande parte das cooperativas que a gente tem hoje, elas realmente têm dificuldade de conseguir cumprir a legislação, de estarem organizadas, até para poder participar de uma licitação. E aí, para isso, só tem um jeito disso ser resolvido, é o município se inserir nisso. Nós temos alguns exemplos aqui no estado, de alguns municípios onde o município montou uma estrutura de apoiar a cooperativa. A cooperativa ela é autônoma, só que o município disponibilizou um assistente social, disponibilizou a área jurídica, começou a controlar o dia que fazem as reuniões, cobrar que as atas sejam devidamente preenchidas. Todas essas coisas são coisas do dia a dia e que, se a gente simplesmente achar, não, a cooperativa que se vire, não vai funcionar. Nós temos essa posição, que eu acho que a gente tem que ter uma estrutura pública de apoio às cooperativas, e não é no sentido de cobrar, não é no sentido de chegar lá e dizer o que tem que fazer. Não, a cooperativa é autônoma, só que a parte legal tem que ser cumprida. E alguns municípios do estado fizeram o seguinte, além disso que deram esse apoio, os municípios também passaram a criar legislações para fazer isso que a colega colocou antes, de pagar para a cooperativa o resíduo que deixa de ser disposto num aterro sanitário. Se o custo de disposição no aterro sanitário é R$40, R$50, se paga R$40, R$50, mas além disso, alguns municípios estão pagando uma coisa chamada, uma espécie de uma bolsa, de um apoio financeiro por catador à medida que cumpre uma determinada meta. Então a gente sabe de alguns municípios que estabeleceram uma meta de reciclagem, naquele galpão se atingir
sei lá, 100 toneladas por mês, tudo que for triado e reciclado depois dessas 100 toneladas vai ser pago por tonelada, porque é custo que o município deixa de ter para fazer a disposição num aterro privado. Só que isso, pessoal, para chegar nisso, eu participei de alguns, olha, o embrólio jurídico que isso gera não é simples. Tem que ter muita boa vontade para fazer isso. E outra coisa, pessoal, sobre as embalagens, o acordo setorial não foi estabelecido até agora. Até o ano passado eu trabalhei nisso, a Zilda sabe, a gente, no bom sentido, brigou bastante. Infelizmente, hoje, 33% dos resíduos que são recolhidos nas cidades são embalagens. E a proposta dos municípios, até hoje, a gente não conseguiu avançar nela, porque a gente entende que 33% do meu custo de coleta de resíduos ela é de embalagens. Só que isso é um problema de legislação federal. A legislação brasileira não prevê que sejam criadas uma espécie de uma agência que possa ter recurso para financiar isso. O que acontece na Europa? Na Europa, em alguns países, tem o sistema Ponto Verde, Portugal, França, Alemanha. E aí as empresas se reúnem e contribuem para esse fundo, e esse fundo ajuda a fazer a coleta seletiva e remunerar o material reciclável. E isso não está previsto na legislação brasileira. Se isso não for modificado, nós não vamos conseguir avançar. Só queria fazer essa... Porque, veja bem, e algumas materiais que a gente usa como embalagens, nós temos que repensar. Vidro, por exemplo. Hoje, o vidro, em média, nos municípios distantes de Porto Alegre, está custando 4 centavos o quilo. E se transportar mais de 200 quilômetros, não tem viabilidade econômica. Aí eu pergunto para vocês, por que nós, ambientalmente pensando, não vamos proibir, então, que se venda produto embalado em vidro na Amazônia, onde se transporta 1000 quilômetros, logo ali? Então, são essas coisas, isso faz parte de um contexto nacional de resíduos que nós vamos ter que repensar. Só para que todos reflitam, essa é a minha última contribuição. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Beto, com a palavra. Muito rapidamente, em virtude do horário, mas apenas para responder ao Alex e dizer que quando se fala em catadores, essa é uma realidade muito complexa, porque nós temos os catadores organizados em cooperativas, e aí a relação que eles conseguem manter com o poder público, ela já é bem mais estruturada. E nós temos os catadores autônomos, que por vezes não querem, muitas vezes, participar de associações ou de cooperativas. E esse realmente é o maior desafio, porque aí eles ficam totalmente à margem dessas políticas e acabam sendo responsabilizados, porque acabam triando e depositando os resíduos a céu aberto, em locais muito inadequados. Então, o desafio é como inserir esses que são autônomos para que se formalizem, ou então capacitando-os para outras atividades profissionais. Porque hoje o que o poder público consegue é dialogar com os organizados. O Ministério Público consegue apoiar os organizados. Agora, aqueles que não querem, e realmente a gente não tem como obrigá-los a participar de associações, participar de cooperativas, porque querem continuar autônomos em combis, ônibus, enfim, aí a situação é muito delicada mesmo, né? E uma última colocação para responder ao que o Beto indagou quanto aos planos de resíduos, que no fim ninguém te respondeu, né, Beto? O que eu tenho visto pela Promotoria de Porto Alegre é que esse é um aspecto que avançou muito, né? Os geradores estão fazendo, sim, os seus planos, né? E os órgãos ambientais, a própria SMAN aqui em Porto Alegre, ela tem exigido sempre o plano de resíduos sólidos. O que eu tenho visto, alguns empreendimentos mais antigos, por exemplo, hospitais mais antigos, com planos defasados, não conseguem cumprir o plano, né? Ou então, na área mesmo dos supermercados, às vezes é tão recente a cultura de fazer o plano, mas já estão com isso mais ou menos assimilado. O órgão ambiental exige. Então, é uma cultura que os geradores estão assimilando, né? Ok, então, agradecemos aos palestrantes, agradecemos as perguntas e vamos passar para o próximo bloco. Beto.